Bem-vindos ao Rádio Ciência. Hoje temos connosco Elsa Lamy, investigadora da Universidade de Évora e responsável pelo Laboratório de Biologia Oral e Proteómica Salivar do MED. Licenciada e doutorada em zootecnia e mestre em doenças metabólicas e comportamento alimentar, dedica-se a estudar como o nosso corpo, e em especial a saliva, influencia a forma como sentimos e escolhemos os alimentos. Participa em vários projetos europeus ligados à alimentação saudável e sustentável, como o Healthy Weight e o Flavorsome, e é uma das vozes mais ativas na promoção da dieta mediterrânica e de estilos de vida equilibrados. Aliás, a memória que tenho mais recente da professora Elsa Lamy é falar-nos sobre dieta mediterrânica num congresso da Sordas em Portel. Olá, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença neste Rádio Ciência. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de falarmos um bocadinho. Nos últimos anos têm surgido muitas aplicações e ferramentas digitais ligadas à saúde. No projeto Healthy Weight estão a usar tecnologia para ajudar a prevenir a obesidade. E também tanto se tem falado da obesidade, pelos medicamentos, muito na área do medicamento, da resolução do problema, mas aqui a lógica é diferente, é Sim. evitar e prevenir a obesidade. Como é que isso funciona e que projetos é esse ou que aplicações são essas ferramentas digitais para prevenir a obesidade? Pronto, eu, primeiro que tudo, agradeci assim muito a correr, a interromper, agradecer a oportunidade de poder falar aqui um bocadinho dos nossos trabalhos e desta área da alimentação e da saliva em concreto nesta área. O projeto Healthy Weight é um projeto europeu, como disse, grande, que envolve 24 parceiros e respondeu a uma call na área da saúde e prevenção da obesidade, precisamente com o objetivo de desenvolver uma ferramenta digital que ajude a melhorar os estilos de vida e com essa melhoria de estilos de vida a vários parâmetros, não só da alimentação, mas também da atividade física, e aqui há algo um bocadinho inovador, que é juntar também a componente emocional a tudo isto. Portanto, ou seja, é um projeto transversal com muitas áreas do conhecimento. Sim. Aqui é mesmo multidisciplinar neste sentido de pensar que ao tentar prevenir-se a obesidade temos que transformar mesmo estilos de vida e transformá-los de uma forma prática e de uma forma muito fácil e muito intuitiva para os dias de hoje, que é recorrendo às tais ferramentas digitais. Portanto, a ferramenta digital pretende dar recomendações, mas recomendações, como já há muitas também de acordo com o que é a energia que é necessário despender, recomendações de agora poder ir dar um passeio. É uma app que acompanha a pessoa? Sim. É através da utilização, da ligação de um relógio como este e através de umas aplicações com gamificação, com funcionar de forma de jogos, de dar recompensas por a pessoa conseguir ir cumprindo aqueles objetivos e ao mesmo tempo poder ligar com a parte alimentar, recomendação de receitas, alimentos, jogando aqui, como eu estava a dizer, também com a componente emocional. Portanto, não é a mesma coisa, se calhar, uma recomendação alimentar para uma pessoa que está deprimida ou para uma pessoa que está triste do que para uma pessoa que está eufórica ou que é naturalmente mais reservada. Pronto, há aqui uma série de parâmetros que muitas vezes não são tidos em conta por estas aplicações que já existem, que nós gostaríamos de introduzir para personalizar ao máximo as recomendações. Isso é um projeto que está em curso neste momento? Sim. Começou em 2023 e termina em 2028. E teremos uma app que irá ajudar a prevenir a obesidade. Idealmente. Idealmente. Elsa Lamy, um aspecto curioso é o estudo da saliva. Não é fácil falar sobre isto assim em qualquer lugar, não é? É verdade que consegue conhecer o estilo de vida de uma pessoa através da saliva? Isto parece um pouco CSI, não é? E ficção científica. Não, pronto, explicando a coisa assim por partes, nós não conseguimos dizer que o estilo de vida é exatamente este em todos os aspectos pela saliva, claro que não. Agora, a saliva, a grande vantagem que tem é ser um fluido que tem na sua composição, para além das moléculas que são produzidas e secretadas pelas glândulas salivares, tem também moléculas que existem em circulação e pode refletir, não na totalidade, mas em grande parte, pode refletir o que está a nível sistémico.
E, portanto, pode nos dar indicações de algumas patologias, e há estudos que já mostram que há alguns potenciais biomarcadores salivares de algumas patologias, indicação de condições fisiológicas, indicações acerca da alimentação. Agora, tudo isto tem que ser visto com cuidado e a saliva, apesar de ter imenso potencial, principalmente porque é de recolha não invasiva, e é muito mais fácil nós obtermos uma amostra de saliva do que ter que sujeitar as pessoas a picadas para recolher sangue. Portanto, é mesmo, e então, se pensarmos em faixas etárias mais sensíveis, quer crianças, quer idosos, torna-se mais fácil, mas apesar disso é muito mais desconhecido do que o sangue ainda. Não é? Então, isso quer dizer que as análises clínicas podem passar a utilizar muito mais vezes a saliva do que a recolha do sangue? Ou seja, não ser tão invasivo, o médico diz vai ter de fazer análise e as pessoas que têm aquela fobia às agulhas deixam de ter medo? A ideia é um bocadinho isso, é tentarmos ao máximo aquilo que, quando digo tentarmos, nós que estudamos saliva, não estou a dizer o objetivo da minha investigação em concreto, mas é tentarmos cada vez mais aquilo que possa ser avaliado desta forma não invasiva, poder fazê-lo sem ter que recorrer a isso. Agora, por exemplo, se pensarmos em stress, na avaliação do cortisol, hoje em dia já se utiliza muito mais a saliva do que o sangue, até porque a própria picada já ela induz algum stress que se pode refletir nos níveis de cortisol. Na saliva não, temos a forma livre de cortisol que passa de forma proporcional ao que existe no sangue e que nos dá uma indicação de uma forma, lá está, que não é estressante para a pessoa estar a recolher saliva. Bom, às vezes até, mas pronto, em condições normais é não muito será, menos. Não é? Sim. Não será. Portanto, E um exemplo... no seu trabalho, concretamente, o que é que desperta a curiosidade? O que é que quer saber? O foco principal da investigação que é feita no laboratório é relacionar a saliva em várias dimensões com o comportamento de ingestão. E, portanto, quer do ponto de vista de como, principalmente a nível de proteínas que estão na saliva, de como essas proteínas intervêm no que é a formação da percepção oral e como essa percepção oral, quando digo percepção oral, a nível do sabor, do gosto, do paladar, do aroma por via retronasal, como essa percepção oral depois vai influenciar o que é a aceitação e o que são o desenvolvimento de preferências e, consequentemente, os hábitos alimentares, quer, por outro lado, precisamente por causa disto que nós estávamos a falar, de que a saliva reflete muito do que se passa a nível fisiológico, de que forma é que estas alterações no próprio metabolismo, em pessoas obesas, por doenças, por condições diversas, de que forma é que isso provoca alterações na saliva que depois vão estar relacionadas com esta percepção oral. Então, um goloso pode ser goloso porque a sua saliva tem determinadas características? Eu acho que pode haver aqui uma causa e uma consequência. A sua saliva pode ter determinadas características porque é goloso e consome muito de um determinado tipo de produto, mas a sua saliva também pode potenciar o aceitar mais ou menos esse produto com mais doce ou menos doce, por exemplo. Ou seja, rejeitar alimentos. Sim. E esta dinâmica é interessante e é muito pouco conhecida ainda, e eu acho que é muito interessante porque acaba por funcionar. Eu comecei com animais e quando comecei com animais com a saliva foi precisamente com cabras e com ovelhas, tentar perceber o que é que elas tinham de diferente na composição da sua saliva que ajudasse a explicar porque é que as cabras, neste caso, escolhem ou aceitam e vivem bem com a presença de níveis de taninos muito mais elevados do que as ovelhas. E um dos motivos que era explicado na bibliografia, ou que era levantado como hipótese, era precisamente a existência de proteínas salivares com capacidade de complexar estes taninos, impedir que eles exercessem funções tóxicas, antinutricionais e permitir, portanto, as cabras serem mais tolerantes aos taninos. O que nós achamos é que isto se pode estender a muito mais do que só os taninos. E, portanto, pode haver, de facto, esta capacidade, a saliva funcionar de certa forma como, não só defesa, mas como o fluido que condiciona um bocadinho aquilo que nós podemos ou não ingerir e, ao mesmo tempo, os nossos hábitos irem transformando este mecanismo de defesa, Ou seja, também existir uma mudança ao longo do nosso desenvolvimento como seres humanos. O Flavor Sum trabalha
a forma como sentimos o sabor dos alimentos e, neste caso, estuda o paladar para ajudar as pessoas a comer mais alimentos de origem vegetal. Nós aqui no Alentejo temos um receituário enorme só de produtos vegetais, Sim. as sopas, aquelas coisas habituais, mas realmente temos perdido um pouco esse hábito. Quer voltar a incuti-los novamente? Sim. As leguminosas, etc. Sim, perceber como é sim. que isso... Sim, é verdade. E estava a dizer o Alentejo, e o Alentejo está a dizer isso, que tem um receituário muito grande de base vegetal, mas ninguém associa o Alentejo a uma comida tipicamente de base vegetal. Não, habitualmente associa-se ao porco, não é? Exatamente. Muita carne, muita proteína animal. E na nossa... E aí até já puxa a questão da dieta mediterrânica. Na nossa gênese, os pratos não eram assim, não é? Nós aumentámos muito mais a proteína animal para além daquilo que é necessário e hoje em dia já ouvimos muito falar esta necessidade até do próprio planeta levar-nos a ajustar a dieta no sentido de tal base vegetal. Esse projeto pretende realmente focar... O projeto é, no fundo, uma rede, não é um projeto de investigação, é uma rede que reúne investigadores com foco nessa temática, que é perceber melhor todos os mecanismos envolvidos na construção do sabor, por várias vias. E focámos-nos mais na questão do plant-based, da base vegetal, precisamente por esta necessidade que há e pela dificuldade que a própria indústria tem em garantir que os produtos de origem vegetal sejam tão bem aceitos ou tão facilmente aceitos como são os de origem animal. Porque a indústria muitas vezes tem a dificuldade com o amargo, com a adstringência. Portanto, as fontes vegetais têm um conjunto de moléculas que fornece gostos desagradáveis, aromas desagradáveis e que levam a maior rejeição. É muito mais fácil o doce, o adicionar açúcar e sal e gordura e ficar tudo muito bom, do que em alimentos mais saudáveis baseados em plantas. Estas questões de estudar a saliva têm no seu trabalho um outro projeto bastante mais recente, que é o de criar uma saliva artificial. Várias. Para que os nossos ouvintes possam já acompanhar aqui um pouco a nossa conversa neste ponto, está aqui a querer encontrar algo que permita fazer marcadores ou escalas de sabores sem nós provarmos um alimento? Queremos tentar tornar mais objetiva e mais reprodutível a avaliação das características organoléticas dos produtos. Portanto, ou seja, que eles sabem como são e o quê? Vai acabar com os degustadores, os sommeliers, Não, de tudo. Não, a ideia não é essa. É poder até ajudar os provadores, quer às vezes na questão do treino, quer depois em dar ferramentas mais reprodutivas. No fundo, nós temos algum conhecimento, que vai sendo construído também, de que há determinadas proteínas salivares que estão diretamente envolvidas na percepção de alguns paladares, na intensidade com que alguns paladares, com que a sensação da adstringência, aquela sensação de rugosidade, secura da boca, por exemplo, quando trincamos as grainhas das uvas, que fica, ou agora que começam as castanhas, aquela película que está à volta das castanhas, que ficamos com a boca seca. Isso não é completamente conhecido o mecanismo, mas está completamente assumido que tem a ver com a interação entre proteínas salivares e constituintes dessa parte alimentar, portanto, com polifenóis, com taninos que estão nesses alimentos. E, portanto, o que nós queremos fazer é, sabendo que há esta interação e que desta interação depende a intensidade, mais do que quantificando só o nível de taninos que estes produtos têm, poder criar um teste, desenvolver então esta tecnologia que nós há uns anos chamamos de Sense Predict, testes que se baseiam num reagente que no fundo é a tal saliva artificial, que tem a composição das proteínas nas doses que refletam o melhor possível o que está na boca e que se nós fizermos esta mistura em laboratório entre este reagente, esta saliva artificial e o produto, nós conseguimos ter uma reação que é correspondente a um nível 1, a um nível 2, a um nível 3,
o que seja da astringência. E isso não retira a necessidade de haver provadores que possam avaliar, aqui no caso da adstringência, como é que essa adstringência depois no global do produto é bom, é mau, é desejável ou não é desejável, mas ajuda, por exemplo, para já provar uma grande quantidade de produtos ao mesmo tempo, coisa que os provadores têm essa limitação. E por outro lado, permite, por exemplo, imaginando, agora vou para os vinhos, não tem que ser os vinhos, mas um vinho deste ano tem uma adstringência de 5. O mesmo vinho, no próximo ano, se tiver um 4, é diferente. Mas se o painel de provadores mudar um bocadinho, já pode ter o 4 e ser... ou ter o mesmo 5 ser quase sendo entendido 4. da mesma forma quando não é, não é? Exatamente. Portanto, e outra coisa que pode ser interessante aqui também é que nós temos essa possibilidade também de customizar estas salivas artificiais, porque a saliva, nós não temos todos a mesma composição na saliva. Há algumas variações que são mais comuns a grupos diferentes, por exemplo, homens, mulheres, crianças, idosos, e se nós tivermos salivas artificiais, por exemplo, representativas de crianças ou representativas até de consumidores de outras culturas, nós podemos direcionar, especialmente na formulação do produto, nós, a indústria alimentar, certamente. A indústria poderá formular no sentido de garantir aquilo que é o desejável ou aquilo que considera que quer que seja a intensidade daquela sensação para aquele público-alvo. Parece-me que também poderá ser bastante útil no MasterChef ou em chefes de cozinha. Provavelmente. Por exemplo, se calhar aí conhecendo o consumidor ou quem vai provar aquele prato, direcionar para essas características. Mesmo para terminar, porque o nosso tempo já vai longo, há um projeto educativo para dar a conhecer tudo isto, o EduSaliva, no que é que consiste, muito brevemente, porque começámos também um pouco por aí com a nossa conversa. Não é fácil falar de saliva. Pois não. Pois não. O EduSaliva é um projeto Erasmus que tem como objetivo, é liderado pela Universidade de Múrcia, com quem nós já trabalhamos há muitos anos, e tem como objetivo criar materiais didáticos para começarmos a ter fontes de conhecimento sobre o que é a saliva, o que é que se pode aplicar, etc., que depois seja usada em formações muito diferentes. Por exemplo, eles são da área da veterinária e usam muito já, até em aulas com futuros veterinários, mas pode ser a saliva, como nós estivemos a falar aqui, tem muito potencial na parte alimentar. Terá muito potencial em biomarcadores também, lá está, de obesidade, de doença, de outro tipo de doenças, etc. E, portanto, a área das ciências biomédicas também pode ter interesse em... Portanto, a ideia é criar manuais que possam ser acedidos por docentes, por alunos e começar a perceber melhor as potencialidades que há do que é que se pode retirar de um fluido cuja recolha é fácil. Elsa Lamy, muito obrigado pela sua presença neste Rádio Ciência, investigadora da Universidade de Évora e responsável pelo Laboratório de Biologia Oral e Proteómica Salivar, e que aqui nos ajudou a compreender e a perceber um pouco mais sobre o papel da ciência e da tecnologia na promoção de uma alimentação mais saudável e sustentável. Obrigado. Se quiser saber mais sobre estes projetos, visite os sites healthyweight.eu e flavorsome.eu. Ou ouvir novamente este Rádio Ciência no site dnfm.com ou no canal de YouTube da Diana. Pode clicar e subscrever. Rádio Ciência é um programa da DNFM produzido em parceria com a Universidade de Évora. Realização de Luís Matias. Está no ar de 2 em 2 semanas, à sexta-feira, às 11h30 e 16h30. Pode seguir o podcast na página dnfm.com e no YouTube da Diana, onde pode subscrever e receber uma notificação sempre que existir um novo programa. Até à próxima emissão.